Olá, pessoal. Paz seja convosco. Tudo bem, querido? Sou o pastor Franklin. Que alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês na Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular de São Bernardo, onde nós ministramos ali para a classe dos homens. Eu e o meu querido pastor Valdelírio estamos à frente é, do né, de levar ali o estudo da nossa revista. E hoje, como um pouquinho diferente da última vez que eu levei, aproveitando agora uma nova plataforma, então estou trazendo aqui de uma forma diferente. A gente precisa se adaptar, já que não é a mesma coisa, meu irmão, estarmos juntos ali, né, sentindo um ao outro, abraçando, cumprimentando, interagindo. Essa forma é um jeitinho diferente, mas eu acredito que Deus sabe todas as coisas, e estamos aprendendo, temos que aproveitar e as estratégias para sempre estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Desse formato que a nossa presidente e a diretora a Juliane decidiu fazer, e aqui estamos já que fazemos parte do corpo docente dessa escola. Amém, amados? O ensinamento, amados, isso é bíblico. O Senhor disse que nós perecemos por falta de conhecimento. Precisamos aprender mais e mais. Continuando a nossa lição, queridos, o último domingo vocês estavam ouvindo a lição 12, estamos hoje na lição 13, inimigos da igreja, as portas do inferno. É assim que titula o título dessa semana. Amados, a lição 13, inimigos da igreja, as portas do inferno, tem como texto básico Mateus 16, 13 e 20, Salmos 24, 1, 10, texto devocional. Lembrando que no lado direito temos o nosso devocional. Tomara, espero que vocês estejam fazendo. Eu procurei fazer dessa forma, amado, para a gente estar né, cada vez mais ali familiarizado com a nossa revista. A mesma revista que você tem é a mesma revista que está aqui, os slides montados aí para vocês. Amém, amados? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, rendemos graças ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito. Não há Deus, nunca haverá um Deus maior do que o Senhor. Estamos aqui por tua vontade, por tua graça, por tua misericórdia. O Senhor tem preparado, Senhor, oh Pai, cada dia, Senhor, especial diante do Senhor. É preparo do Senhor, o Senhor, oh Pai, que nos dá a oportunidade de estarmos, Senhor, vivos, de amanhecer, Senhor, oh Pai, e contemplar mais um dia na tua presença. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós rendemos graças ao Senhor. Nós glorificamos e engrandecemos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amados, sem muita delonga, inimigos da igreja, as portas do inferno. Eu tentei montar alguns slides, mas pela plataforma deixar um pouco lento, para poder interagir melhor, para não ficar tão cansativo, mas a plataforma não permite. A gente vai nos slides tradicionais, sem nenhum efeito, enfim. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Você que está com sua revista, aqui embaixo ele mostra somente Mateus 16, 18, mas abre aí por gentileza, amado, só para a gente ler o texto básico, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Deixa eu fechar aqui, amados. É bom para ficar só a claridade do sol, mas está tendo um barulho aqui fora para que o som fique de melhor qualidade. Amém, amados? Mateus 16, 13, 20. Quando a gente continua aqui, amados, depois a gente vai repetir ali no versículo-chave, Mateus 16, 18, onde nós acabamos de ler o versículo 18. Mas em Salmos 24, versículo 1 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Salmos 24, versículo do 1 ao 10, são os nossos textos devocionais. Apesar, amado, eu vou pular esse versículo aqui, tá? Isso aqui ele baseia mesmo, é a base do seu devocional que você está fazendo, para a gente ganhar tempo. Eu deixei praticamente a única, né, única vez aqui que a gente vai usar a Bíblia, já que com a AID estou com a revista 100%, não dá para extrair somente algumas coisas, que ela é muito rica, amada, para a gente ganhar tempo. Eu não quero me estender muito, máximo 20, 25 minutinhos. Acredito que isso não vai terminar hoje, mas a gente termina no próximo domingo. Amém? Diz aqui no versículo-chave, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a Bíblia, o alvo dessa lição aqui na sua revista também diz, você será conscientizado de alguns inimigos da igreja. E eu descrevi, coloquei mais algumas coisas aqui para poder acrescentar. Fora deste alvo, você será conscientizado de alguns inimigos da igreja, você irá conhecer alguns dos principais inimigos da igreja, você irá perceber como os inimigos atuam contra a igreja de Cristo, e você irá defender a sua fé diante das principais heresias, e também, consequentemente, ajudando alguns irmãos fracos na fé, para que não caiam em armadilha. Esses dias, ouvindo a minha esposa, ela está fazendo um curso eu não lembro agora, meu irmão, qual que é o é um curso que é um pessoal, né, que montou de capelania acho que da Igreja Nazarena, enfim. Mas tem um nome lá que eles titulam. Mas enfim. E uma dessas alunas, amiga, conhecida, na verdade, uma das colegas da minha esposa, ela tirou uma dúvida, e segundo a minha esposa comentando, falou: "Nossa, amor, como é que pode, né? A pessoa é cristã, a pessoa serve ao Senhor, mas existe algumas dúvidas que é fácil o inimigo, né, enganar. Porque por mais que as pessoas estejam na igreja, existem dúvidas, ainda existe uma carência de conhecimento, e é onde Satanás às vezes aproveita este momento de fraqueza ou de falta de conhecimento, não de fraqueza. Por isso que precisamos aprender. Então você irá defender sua fé diante das principais heresias e ajudar alguns irmãos ou irmãs que tenham, né, que estão fracos na fé e que possam cair em armadilha. Amém, queridos? Amados, esse texto, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Quando eu entendo de porta, aqui mais para frente a gente vai entender melhor, a gente sabe que Satanás ele ataca o povo de Deus, ataca os escolhidos do Senhor, mas se você ler a fundo e meditar nesse versículo, as portas do inferno não irão prevalecer contra o povo de Deus. Então, muitas das vezes as pessoas entendem o contrário, que o Satanás vem contra você. Sim, ele vem, ele usa as armadilhas, ele usa os demônios dele, mas ele vem te atacar por causa dessa fraqueza. Mas se você estiver forte no Senhor, entendendo
todos os inimigos do Senhor, que atuam contra a igreja, e que você venha entender o poder que você tem. Não é eles que vêm contra a igreja, contra a porta de Cristo, contra a porta da igreja, vamos colocar assim. O texto está falando, e as portas do inferno não irão prevalecer. Muitas das vezes a gente não consegue derribar, é atuar contra essa porta, porque eles se fortalecem. Porque Satanás se fortalece com os seus demônios, com o que a gente vai aprender com os inimigos da igreja, que tentam assolar, que tentam defamar, que tentam se alimentar, tirando, enganando o povo, enfim. Então, quem tem que se defender é Satanás. As portas não irá prevalecer. As portas do inferno não irá prevalecer contra o povo de Deus, contra o povo de Cristo, que é eu e que é você. Amém, amados? Então ele fala aqui, ó, só para gente entender aqui, lê essa parte da revista aqui, ó. Ao declarar que as portas do inferno não prevaleceriam em sua igreja, nosso Senhor estava nos informando que os inimigos da igreja não teriam mais força que ela. Então, os inimigos da igreja, meu irmão, não têm as portas do inferno, elas não têm mais força que o povo de Deus, que é a igreja. Porém, por falta de conhecimento, por falta de tanta manipulação que Satanás está fazendo, as portas dele estão fortificadas, estão sendo estão ficando mais firmes, vamos colocar assim, por causa das heresias, por causa de tanta gente perdendo a fé, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso, e essa é o papel, essa é a função dele. E a gente coloca aqui, ó, para a gente entender melhor. Em Gênesis 3, deixa eu ver, eu coloquei aqui, não. Mas ele já está falando aqui. Em Gênesis capítulo 3, fala assim, ó, o Criador colocou inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, que é Cristo. Portanto, não te admire que a igreja, que é o corpo de Cristo, enfrente inimigos ferozes. Porque foi o próprio Senhor que colocou inimizade entre a igreja, Jesus Cristo, e Satanás, o inimigo de Deus. Foi o próprio Senhor. Houve um castigo nesse capítulo. A mulher, por ter ouvido ali a serpente, o sopro da serpente, e também teve um castigo também para a própria serpente. A mulher, as suas dores foram duplicadas, né, triplicadas, enfim, as dores de parto enormes, não era para ter dor. E o homem iria trabalhar com o suor das suas mãos, e a serpente iria se rastejar sobre o seu ventre o resto da sua vida. Então, nessa lição, amado, para que a gente venha entender os três principais inimigos que vêm como porta do inferno para se fortalecer. Então, o inimigo ele usa a primeira coisa, amado, ideologias. O que é ideologia? Diz assim, é o conjunto de ideias que orienta as ações sociais de uma pessoa ou grupo em nosso século. A ideologia que prevalece é o pós-modernismo. Esse sistema ideológico deve seu nome a mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950. Quando eu ouço ideologia, amado, eu escolhi esse versículo aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou, deixa eu ler a tradução certinho, que esse versículo já tem um decor de outra tradução. Tendes cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos principais elementos deste mundo, e não em Cristo. Então, eu tenho uma tradução que a minha outra Bíblia, ela tem assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas. Amados, é o que Satanás está atuando nos dias de hoje. A ideologia que ele implantou
de costumes familiares, de tantos desrespeito que está acontecendo hoje, é porque as pessoas ouvem os rudimentos do mundo e guardam. Não é mais errado né, ver coisas que a gente está vendo hoje, é normal, mas há um tempo atrás seria um absurdo. Não quero entrar em detalhes, você sabe muito bem o que eu quero dizer. Amém, queridos? Então tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, em outra tradução, mas essa aqui também vale. Amém, amados? Então, a primeira coisa, meu irmão, a primeira coisa, uma das coisas, na verdade, que Satanás está usando como ideologia, para enganar o povo de hoje, o povo de Deus, o povo em geral, chama secularização. O que é secularização? Só para a gente ganhar tempo, querido. Isso aqui é quando uma pessoa estava então servindo ao Senhor, confessou o Senhor como único suficiente Salvador, colheu as bonanças, as bênçãos, curas, milagres, isso acontece muito, e se desvia e deixa e abandona a sua fé, deixa a sua religião, independente se seja religião evangélica ou se for alguma outra religião católica, enfim. Mas quando ele deixa uma religião que ele até então seguia, e muitas das vezes foi abençoado, só que por motivos de a gente falta de vigilância, enfim, ou mesmo se enganou com alguma, se decepcionou com algum ato. Eu tinha uns 12 anos atrás, se eu não me engano, eu trabalhava em um restaurante ali no Cambuí, e onde um moço morava, ele começou a dormir lá fora. E aí eu vi que aquele moço estava lá fora e eu não tive medo, né, de precisar tirar ele de lá. Eu combinei com ele, eu falei, olha, você vai dormir aqui agora à noite, depois que o restaurante fecha? Não tem problema. Aqui fecha mais ou menos 11 horas, meia-noite, eu não estou aqui. E só que você tem que cuidar. Eu não quero que você, né, deixe sujeira, mau cheiro, aquele negócio todo. For fazer as suas necessidades, enfim. E assim ele o fez. Eu comecei a deixar em um canto, vassoura, rodo, enfim. Depois que ele foi, né, começando a pegar amizade com ele, colocava, quando eu chegava de manhã, o restaurante só abria no período, né, meio-dia ali mais ou menos, eu deixava o louvor tocando e tava lá eu era comprador na época, e eu sempre via, e teve um dia que eu estava saindo e ele falou, olha, eu estou ouvindo os louvores. Eu lembro quando eu ia na igreja. Ou seja, aquele moço começou a falar, meu irmão, a vida dele inteira, ele era ministro de louvor, ele tocava violão, coisa mais linda. Um dia eu levei um violão que eu tinha e ele começou a tocar. Eu falei, rapaz, você precisa voltar para o Senhor. Se decepcionou. Então, assim, quando você deixa... A própria revista, ela fala aqui, ó. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Não tem essa definição aqui, mas eu deixo para vocês. A partir do momento, amados, que vocês deixam, que a pessoa deixa o Senhor e se afasta, ele fala que tudo aquilo que o Senhor fez não presta, não prestou, foi inválido. Se ele um dia foi curado, aquilo ali ele jogou por terra. Se ele um dia teve uma bênção, teve uma vitória e hoje ele se desviou, ele está falando que tudo que ele cria lá, o Deus que ele servia, não vale nada, por isso que ele está no mundo. Então, hoje a gente entende que a palavra de Deus fala que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas eles preferiram estar no mundo. Aqui no finalzinho ele fala, João 3,16, a gente sabe que é a espinha dorsal, é o versículo principal que a gente tem. Amém, queridos? Mais uma coisa, o consumismo. Uma das ideologias que Satanás usa para escravizar a população, o ser humano, e até nós mesmos, é o consumismo. É o consumismo exacerbado, meu irmão. Hoje, se você comprar um celular hoje novo, e lançar outro amanhã, esse aqui já não vale mais. E você fica igual maluco, você fica igual os rudimentos do mundo. É esses filtros, essas armadilhas, esses inimigos da igreja que muitas das vezes está decepcionando o povo de Deus. A palavra de Deus fala, não, você não pode se comparar com ninguém, porque muitos deles estão sem entendimento.
Então, guarde o que Deus colocou no seu coração. Estamos sujeitos, né? Tudo sucede igualmente a todos. Eu amo este versículo. Mas nós buscamos o socorro no Senhor. O mundo não busca o Senhor. Amém, amados? Aí o finalzinho aqui, eu coloquei esses versículos porque eu achei muito interessante, amado. Mateus 6,33, né? A gente sabe que tá, né, o Senhor ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Mas em 1 Timóteo 6 e 10, ele fala aqui de versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nunca podemos levar. Esse versículo 8, por isso, tende o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E ele fala, ele continua aqui, que as riquezas, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Versículo 9, versículo 10, para a gente ganhar mais um tempo aqui. Mas o versículo 8, amado, por isso, tudo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, tudo que o Senhor está colocando para você e colocando para mim, amados, nós precisamos estar satisfeitos. Lógico, meu irmão, que você pode ter um carro novo, você pode ter uma casa nova, lógico que pode. Mas se você não conquistar isso por enquanto, não se frustre, não se culpe, não se compare. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Amém, amados? E aí, seguindo aqui, mais uma ideologia que Satanás colocou, pluralismo religioso. Pluralismo religioso, meu irmão. Hoje, o que tem de religiões, né, há tempos atrás existia só o cristianismo, islamismo, eram poucas religiões. Hoje, meu irmão, o que tem, o nome já está falando, são várias religiões, amado. Uma pregando uma coisa, outra pregando outra, é uma loucura. E se você não ficar atento com isso, meu irmão, você cai em armadilha. Porque muitos desses não falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está aqui em João 14,6. Amém, queridos? Precisamos estar atentos. Em 2 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Há um só caminho. Esse pluralismo religioso, meu irmão, fez uma bagunça, né, quando a gente fala de religião. São várias religiões buscando ao Senhor, e sendo que é o Senhor que busca várias pessoas para seguir uma única religião, que é a religião dele, que é a presença dele e a palavra dele. Amém, queridos? Essa é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. Privatização. Mais uma das coisas mais que Satanás prende hoje, tem armadilha, trabalha sobre isso. E quando eu li isso aqui, eu lembrei automaticamente na época que eu era presidente de jovens. Né? Teve uma mãe que chegou e falou, nossa, mas por que meu filho está assim? Meu filho está rebelde, ele não era, ele vinha na igreja, um monte de coisa. Meu irmão, na hora que eu vi isso aqui na revista, eu lembrei. Ele tinha mais ou menos uns 14 anos, se eu não me engano, 15 anos. Meu irmão, ele tinha senha no computador. Cada um tinha uma senha, sabe? 14 anos de idade, 15 anos de idade. Nossa, mas já é um rapaz. Tem que tomar cuidado com essa, sabe, com essa privatização, como ele quer falar aqui, sabe? O que era explícito, né? O que era o que você se esconde hoje para as pessoas não ver publicamente porque é errado. Então você se priva ali, né? Você se esconde e é perigoso essa parte que você fica sozinho, até a gente mesmo que é casado. Então, quando você se tranca em um lugar para assistir algo, é perigoso. Se você estiver ali bem, meu irmão, tranquilo, mas você sabe o que eu estou falando, Satanás, ele age do jeito dele e ele é sujo. Você ficar sozinho, um casalzinho fica só, até nisso, meu irmão. Não, vou ficar sozinho, não vai acontecer nada. Meu irmão, lógico que vai. Se você não se guardar, se você não ficar público. Ah, não, eu quero ficar só reservado, eu e minha namorada sozinhos. Não tem jeito, querido. Então, privatização. Aí
eu coloquei aqui Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você pode se esconder da sua mãe, você pode se esconder do seu pai, você pode se esconder da sua esposa, você pode se esconder do seu esposo, mas os olhos do Senhor estão vendo o que no privado estamos fazendo. Amém, queridos? Nós temos vários relacionamentos que às vezes acabam porque o marido coloca a senha no celular, a esposa coloca a senha no celular, é segredo. Não, você não pode ver aqui, calma aí, é perigoso. Tá bom, queridos? Isso é inimigo para a igreja. Isso derruba, destrói casamentos, relacionamentos. Amém, amados? Continuando aqui para a gente encerrar esse assunto de ideologia, relativismo moral. Isso aqui, amado, eu gostaria só de relatar o 1 João 2:24, que fala assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Amém, querido? Não abra mão, meu irmão, do que é moral, do que é correto, do que é sincero, do que é verdadeiro. Não seja simpatizante. A Bíblia até condena aqueles que simpatizam com as coisas. Eu não sou contra, eu não sou contra, mas também não sou a favor. Espera aí. Ou você é contra ou você é a favor. Não existe meio termo. Agora eu respeito. Eu te respeito, mas eu sou contra. Esse é o nosso posicionamento. Amém, queridos? Então, assim, o que você, novamente, 1 João 2:24, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Não mude, meu irmão, o que o Senhor nos ensinou. Não é por causa dos rudimentos no mundo que você vai perder a linha, o raciocínio. Amém, querido, que Deus te colocou. Amém, amados? Aí a segunda coisa, amado, dentro desses temas que a gente colocou, o segundo é heresias. É heresias. Nós dividimos em 3 essa lição, lembra? Então, primeiro, ideologia, agora, segundo, heresia. E aí, a heresia, eu já começo a ler com o que o apóstolo Paulo deixou aqui para mim e para você, em Mateus 24, ele fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, meu irmão, o que o apóstolo está deixando para mim e para você. Ele sabe que o foco deles é aqueles que não conhecem a Cristo. Tem um trabalho especial para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Por isso que Satanás está fazendo zaralho em linguagem do exército, uma bagunça. Está peneirando como trigo, como a palavra do Senhor fala. Aí ele fala assim, ó, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar. Se possível, ele está enganando a todos, mas se possível, enganar os eleitos do Senhor. E tem pessoas que estão sendo enganadas, amado, como tem. E aqui no versículo 4:14 eu coloquei aqui: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que reduzem ao erro. Meu irmão, antes pensava como menino, falava como menino, agia como menino. Hoje nós somos homens, falamos como os homens e agimos como os homens. Precisamos ter postura, meu irmão, de homens. E quando ele compara aqui que criança vai, né, para qualquer lugar, ela tem, né, as pessoas têm esse deslumbre de enganar pessoas. Ele compara como fosse enganar uma criança, a inocência, né, espiritualmente falando. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. E dentro dessas heresias, a gente separou alguns exemplos. Primeiro, a triunidade de Deus. Eu quero ler aqui para vocês, amado. Há muitos que não aceitam o fato de Deus
ser eternamente subsistente em três pessoas. Na história da igreja sempre houve controvérsias acerca da Trindade. O que é que ele está falando aqui, meu irmão? Satanás, usando a heresia, eles começam a colocar na cabeça de um, de outro, que Jesus que não existe a Trindade, que Jesus, outras religiões falam que o próprio Jesus é um anjo de luz, outras denominações começam a chegar para você falando, né, da Bíblia, de repente entra com o livro dele, você sabe do que eu estou falando, os mormons fazem muito bem isso, eles mostram a Bíblia para poder você dar atenção, ó, aqui é a Bíblia que você acredita, e quando ele começa a falar algumas coisas boas na Bíblia que você acredita, aí eles chegam e lançam o livro deles. Então, assim, meu irmão, a triunidade de Deus não discuta, não tem controvérsia, meu irmão. Contra fatos não há argumento. O Senhor Jesus é Pai, é Filho, é Espírito. 1 João 5,7 fala aqui, ó, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. Amém, querido? Na Trindade não há diferentes níveis de divindade, e sim diferentes funções. Amém, amados? No próximo aqui, amado, a Bíblia como autoridade final. Aí a gente pega também, como eu falei, o próprio exemplo dos mormons. A Bíblia, meu irmão, ela é a escritura, ela é a palavra do Senhor. Muitos vêm, lançam para você a Bíblia, mostrando que há coisas interessantes para poder te chamar a atenção, e aí eles vêm e lançam o que eles acreditam. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém, amados? São livros inspirados pelo Senhor. Existem outros livros, e um dia desse eu citei em pregação, o próprio Macabeus, ele fala isso, no final do segundo Macabeus, se eu não me engano, 38, capítulo 38, salvo engano, ele pede perdão e desculpa pelos erros contidos. Né? Ele fala, se foi bênção, o que eu falei aqui, essa foi minha intenção, mas se não te ajudou, eu peço desculpa pela minha incredulidade. Com o livro que é inspirado pelo Senhor, não há dúvida. Amém, queridos? É inspirado pelo Senhor, não tem nem o que questionar. Então, o terceiro aqui a gente já pula, meu irmão, divindade eterna de Jesus Cristo. Estou indo muito rápido, amado. É que esse assunto é muito grande. E, de novo, não queria pegar muito tempo para não ficar cansativo aí para você. Amém, Márcio? A gente vai continuar no próximo domingo, mas a gente encerra aqui esses dois, deixa só um próximo domingo. Divindade eterna de Jesus Cristo. Amém, queridos? João 1 fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, divindade eterna, ele é o verbo vivo, meu irmão, o verbo vivo. As heresias mostram e querem tantas ideologias, com tantos pensamentos, com tantos rudimentos do mundo, eles vêm contra esses ensinamentos que o Senhor deixou para mim e para você. Amém, querida? Ele continua falando aqui, ó, historicamente a igreja passou 400 anos enfrentando as chamadas controvérsias cristológicas. Na verdade, precisavam responder a uma pergunta: quem é? Ele fala aqui, versículo 3, deixa eu ver, papai, só encontro aqui, quem é? Jesus Cristo? Ele pergunta. Vamos só reformular novamente. Na verdade, precisavam responder a uma pergunta. Deixa eu passar aqui, melhor. Uma pergunta. Quem é Jesus Cristo? E muitos criaram várias doutrinas estranhas à fé bíblica, algumas das quais negavam que Jesus Cristo
é Deus. Essa negação contradiz totalmente a nossa fé. Quem crê nisso, diga amém, meu irmão. Amém? E aqui em quarto, amado, mediação exclusiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mediação exclusiva de Jesus Cristo. E a gente pode ler aqui quantos caminhos existem para levar o homem à plena comunhão e paz com Deus. Quantos caminhos? Acabamos de ver lá em João 14:6. Há somente um caminho. A Bíblia responde: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2:5. Quantos santos são colocados como mediadores? Isso aqui é muito interessante, amado. Há um só mediador. Eu que vim da igreja de outra religião, catolicismo, e a gente vê vários debates, né? De novo, eu sei que esse vídeo pode chegar além da nossa igreja, e com muito respeito e amor, pelo amor de Deus. É só ver os debates, algumas palestras, né? E o próprio, muitos padres até se posicionam. Aí eu não sei, a Igreja Católica Renovada, que né, eles estão pensando já bastante nesse sentido, mas que eles falam não, que não adora nenhum santo, é só Jesus. Mas você vê, muitos são devotos de um santo, às vezes nem lembra, nem fala, né, nas suas orações do próprio Jesus, e sim de um santo. Então, um homem tem autoridade de colocar né, de falar que eu sou santo e canoniza, enfim, amados. A gente respeita, enfim, mas a própria palavra do Senhor fala, quando a gente vê lá em Salmo 15, Êxodo 22, nós já sabemos o que está escrito lá. E para encerrar, amado, hoje é morte expiatória e ressurreição corporal de Jesus Cristo. Morte expiatória e ressurreição de Jesus Cristo. Uma das heresias que Satanás fala muito, meu irmão, que muitos têm esses ensinamentos que os próprios discípulos, não sei se você já ouviu isso, alguns dizem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo, enfim, meu irmão. E eu e você, nós acreditamos, nós somos movidos por fé. Aí a Bíblia, aí a revista nos dá esse ensinamento. Infelizmente, alguns, através dos séculos, têm negado a verdadeira causa da morte de Cristo. E o que é uma grande heresia? A cruz é o centro da fé cristã. Amém, amados? 1 João 1,9, por gentileza, e a gente encerra por hoje. 1 João 1,9. Deixa eu ver se ele mostra aqui, não. 1 João 1,9, rapidinho. Eu quis mostrar o máximo de versículo que ele quis colocar já ali para a gente ganhar tempo. Precisar ficar, né, folhando a Bíblia, mas de novo a gente está acostumado e é bem melhor a gente ler isso em classe. A dinâmica fica bem, né, fica bem mais interessante, vamos colocar assim. 1 João 1,9 diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A morte do Senhor não foi em vão, meu irmão. Ele morreu por mim e por você. E há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se você se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, por último, irmão, o 4 fala que mediação exclusiva de Jesus Cristo. Nós já lemos isso aí. Quantos caminhos existem para levar o homem em plena comunhão e paz com Deus? A Bíblia responde novamente, 1 Timóteo 2,5. Então, muita atenção, amado, às heresias que Satanás tem colocado, às ideologias para nos afastar da presença do Senhor, para tirar eu e você da presença do Senhor. Próximo domingo a gente só faz a gente explana alguns assuntos aqui, amado, e entra na última, que é a apostasia
da igreja, e a gente encerra concluindo essa lição, a lição 13. Amém, queridos? Novamente, não queria ser tão longo como foi, quase aí 40 minutos. Gostaria que fosse muito produtiva a nossa aula, que você parasse, que você meditasse, que você estudasse, para que não venha perecer por falta de conhecimento. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus, eterno e soberano Deus, rendemos graças ao Senhor, confiamos em Ti, acreditamos em Ti. Pai, a nossa vida é do Senhor, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor, ó Pai, que nos orienta, é o Senhor, ó Pai, que permanece estar conosco, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Pai, que o Senhor abençoe o dia de cada um dos Teus filhos, aqueles que ouviram, ó Pai, esses ensinamentos, essa aula que o Senhor colocou nos nossos corações, que venha transformar, Pai, e venha libertar-nos, ó Pai, que o Senhor venha nos libertar, Senhor, de tantos rudimentos, de tantos barulhos do mundo, Senhor, querendo, ó Pai, querendo tirar o teu filho, ó Pai, da tua presença, em nome do Senhor. Nós repreendemos todo o mal e abençoamos, Senhor, mais uma vez o nosso dia, Senhor, em nome de Jesus. Nós glorificamos ao Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe, amados, fiquem com Deus e até domingo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.